Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, vamos para mais um devocional. Este é o dia que o Senhor fez para nós, meus irmãos. Então vamos nos alegrar na presença do Senhor. Mais um dia, mais uma oportunidade que temos de meditar a sua palavra e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer para o dia de hoje. Vamos tomar a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vamos ao texto. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Glória a Deus, meus irmãos. Hoje nós vamos falar do coração, né? O coração, que é esse órgão fundamental para a nossa vida, é ele que alimenta o nosso corpo, ele que bombeia sangue alimentando todos os órgãos vitais do nosso corpo. Mas aqui o coração ele tem outra conotação, né? Aliás, meus irmãos, quando nós olhamos para a literatura egípcia, né, a religião que os egípcios praticavam, é muito interessante a relação a qual eles tinham com o órgão coração. No processo de mumificação, processo de conservação de um corpo, que é conhecido por todos que os egípcios praticavam, tinha como comum essa prática de preservação dos corpos. Eles tiravam o coração e guardavam o coração em vasos, porque eles acreditavam que o coração era o órgão principal do corpo. Tanto é que o cérebro eles descartavam porque eles não entendiam qual era a serventia dele. E eles guardavam o coração porque eles acreditavam que no pós-vida a pessoa iria passar por um julgamento no qual o coração era pesado em uma balança. Então, em um lado da balança era colocado o coração e, por incrível que pareça, no outro lado da balança eles colocavam uma pena. Uma pena. E acreditava que se o coração fosse mais pesado que uma pena, a pessoa era condenada a uma morte eterna, o que para nós temos como cosmovisão o inferno, né? Um lugar de tormento, um lugar de morte eterna, a ausência de Deus. É interessante nós vemos que desde o Antigo Egito, em outras civilizações, eles já tinham o coração como algo vital. E aí, aqui nos Provérbios, né, está escrito que, sobretudo, o que nós devemos guardar é o nosso coração. E como anda o seu coração, meu irmão? Porque ontem nós meditamos no devocional que nós devemos nos preservar das más companhias, das más conversações. E hoje a palavra nos convida a guardar o nosso coração. Porque este versículo, meus irmãos, ele nos ensina sobre a importância de proteger e cuidar do nosso coração, uma vez que ele é a fonte dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. Aliás, Jesus disse isso, meus irmãos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 15, versículo 19, onde ele diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Jesus estava querendo dizer que quando nós pecamos, ali é o ato consumado. Porém, o pecado, ele é gerado em um lugar. E aonde ele é gerado? Ele é gerado em nosso coração, pois de lá provém as nossas emoções. Então, quando o livro de Provérbios nos apresenta a importância de guardar os nossos corações, ele está querendo dizer: se blinde, se proteja. E eu te pergunto, como anda o teu coração, meu irmão? O que tem tomado lugar, um espaço majoritário no teu coração? E ele vem dizer: guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, dele procede vida. Então, às vezes, meus irmãos, o nosso exterior está refletindo o que está no nosso interior. É o centro das nossas vontades. Em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz o seguinte: pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração.
onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, aonde nós colocamos o nosso coração, é nisso que nós temos como precioso. É nisso que nós temos como válido, importante, empregar tempo e gastar vida. Porque tudo aquilo, meu irmão, que você tem como precioso, é nisso que você gasta tempo, é nisso que você gasta vida. Já parou para pensar nisso? Se hoje você fizer um meditar, quais são as minhas prioridades? Quais são o que é precioso para mim? O que eu tenho como tesouro? É nisso que você tem empregado tempo, saúde e vida. Agora, aonde o nosso coração está? A palavra vem dizer para nós não deixarmos o nosso coração se corromper, não deixar o nosso coração se perder. Aonde você tem mantido o teu coração ainda, aí está o teu tesouro. A quem tem colocado o teu coração nas riquezas? A quem tem colocado o seu coração na multiplicidade de bens? Há pessoas que têm colocado o seu coração no acúmulo material, no acúmulo financeiro. E, no entanto, nós precisamos manter o nosso coração em Cristo Jesus. Meu irmão, não adianta conta bancária cheia, mas coração amargurado. Não adianta estar numa mansão, mas o coração está cheio de arrogância, de prepotência. Guarda o teu coração, proteja as tuas emoções, se proteja, se preserve. É muito interessante essa relação, como o coração aparece várias vezes na palavra do Senhor. Tem um versículo que eu acho ele muito polêmico. É o versículo 4 do capítulo 37 do livro de Salmos. Então, Salmos, capítulo 37, versículo 4, que ele diz o seguinte: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agora, faça um exame de consciência. O que teu coração tem desejado? Será que nós podemos ler esse versículo de forma literal? Será que nós podemos ler esse versículo de forma legalista? Será que Deus realiza todo o desejo do nosso coração? Porque outro versículo bíblico coloca em contradição, que é o versículo 9 e 10 de Jeremias capítulo 17. Então, Jeremias capítulo 17, no versículo 9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha o que Jeremias está dizendo. Olha o que Deus diz através do livro de Jeremias, que o nosso coração é enganoso. Então, muitas vezes, nós podemos nos enganar com aquilo que sentimos. E aí, quando nós pensamos que Deus vai realizar todos os desejos do nosso coração, será que é verdade? A verdade é que falta nós lermos o final do versículo. Salmo 37, versículo 4 ao 6 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. E segue dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Ou seja, Deus vai realizar o desejo de um coração que entrega o seu caminho a Ele. Deus vai realizar o desejo de um coração que confia nele, que espera nele, que espera em Deus a sua justiça. Porque afinal de contas, o nosso coração é enganoso. É como Jesus vai dizer no livro de Mateus: é do nosso coração que procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição. E aqui essa palavra de Provérbios é um convite para nós vigiarmos. Meus irmãos, vamos guardar as nossas emoções, vamos guardar os nossos sentimentos, vamos guardar o nosso coração, que o nosso coração esteja em Deus, que o nosso coração anseie e busque o Senhor.
que o nosso coração, meu irmão, venha se converter a Deus. Eu convido os irmãos, quando estiver fazendo as suas orações, dizer para Deus: Deus, converte o meu coração. Deus, converte a minha mente. Meu coração é enganoso. O meu coração deseja coisas, ó Pai, que não combinam, coisas que não vêm do teu reino. Muitas vezes o meu coração deseja matar, o meu coração deseja trair, o meu coração deseja mentir, o meu coração deseja sobressair sobre o outro. E, meus irmãos, é tempo de nós termos uma conversa franca com o Senhor. À medida de que o autor Jeremias vai dizer: quem poderá prescrutir o coração? O Senhor pode. O Senhor nos sonda. O Senhor nos vê. Que a palavra nem chegou ao nosso lábio e Ele já conhece a intenção do nosso coração. Por isso a necessidade de nós não nos deixarmos levar pelas emoções, mas guardarmos o nosso coração. E aqui fica para hoje algumas reflexões práticas. Precisamos proteger os nossos corações contra influências negativas. É isso mesmo, irmão. Porque assim como uma fonte, imagine uma fonte, meu irmão, que deve ser protegida de contaminação, porque eu tenho certeza que você não vai tomar água se o cano estiver sujo. Porque obviamente a água que jorra dali estará suja também. Por isso nós precisamos proteger. Da mesma forma que nós protegemos, a fonte da água que tomamos de todo tipo de contaminação, nós também devemos proteger o nosso coração contra influências nocivas, contra pensamentos negativos, ressentimentos, orgulhos, sentimentos destrutivos. Não confie nas emoções do teu coração. Pelo contrário, entrega as tuas emoções, entrega o teu coração ao Senhor. Outro ponto, outra reflexão prática, nós precisamos entender que a nossa vida é de escolhas e decisões. As decisões que tomamos são influenciadas pelo que está em nosso coração. Todas as decisões que nós tomamos partem do nosso coração. Quando nós o guardamos, quando nós o mantemos alinhado com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, por isso que é importante todos os dias o devocional, por isso que é importante todos os dias você fazer as suas orações, manter-se alinhado aos propósitos, manter-se alinhados ao princípio de Deus. Quando nós nos mantemos alinhados aos princípios de Deus, nossas escolhas refletem sabedoria e nos conduzem à paz, à retidão. Quantas escolhas, meus irmãos, que nós tomamos e depois vemos que não foi a escolha certa e nos traz perturbação, nos traz desconforto. Outro ponto que nós precisamos colocar em prática é buscar a pureza e sabedoria. Guardar o coração muitas vezes implica em alimentar nossa mente e espírito com a palavra de Deus. O que você tem se alimentado? Eu fiz ontem um desafio. Hoje vou mantê-lo. Vamos começar a refletir do que temos nos alimentado, do que o nosso coração tem se alimentado. Precisamos alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, orar por discernimento, pedir pureza, que o Espírito Santo nos traga pureza de coração, pureza de mente. Isso nos ajuda, meus irmãos, a evitar pecados e seguir o caminho de Deus com um coração transformado, pois é isso que o Senhor nos pede. O salmista faz um questionamento. É o Salmo 24, 3. Salmo 24, versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E aí vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí fica um questionamento: mas Senhor, por que limpos de mãos e puro de coração? Não basta só, então, ser limpo de mãos? E aí fica um ensinamento para nós. Às vezes, meus irmãos, a nossa mão está limpa porque ainda não tivemos a oportunidade de sujá-las. Sabe aquela história, às vezes, aquele ditado, a ocasião faz o ladrão? Muitas vezes, às vezes nós somos cometidos de algumas situações que revelam em nós pecados. Quantas pessoas
em algumas situações, tem o seu caráter revelado. Mas o salmista aqui ele é mais profundo, porque ele diz que não se trata apenas de ter mão limpa, mas se trata de um coração puro. Porque se o seu coração está puro, dificilmente as suas mãos irão se sujar. Uma vez que Jesus diz que é do nosso coração que partem todas as motivações da nossa vida. Que o nosso coração esteja blindado, que o nosso coração esteja protegido, guardado. E eu convido você a orar comigo. Pai Santo, Pai querido, a Ti todo louvor, toda glória. A Ti, Senhor Deus, todo domínio, a exaltação pertence a Ti. Tu és um Deus soberano. Tu és um Deus que, como diz o salmista, a palavra nem chegou à boca e o Senhor já conhece. Pai, nós queremos Te apresentar o nosso coração, a fim de que o Senhor venha blindar o nosso coração, blindar de toda a palavra torpe, blindar o nosso coração de toda a palavra de maldição, toda a palavra de desânimo, de toda a palavra que venha fermentar, ó Deus, em nosso coração, algo que não condiz com o Teu propósito. Queremos guardar o nosso coração de toda má semente. Queremos guardar o nosso coração de toda a poeira do desânimo, Pai. Que esta poeira, Senhor Deus, que muitas vezes bate ao nosso pé e nós somos convidados a sacudi-las e continuar o nosso caminho, que ela não chegue ao nosso coração. Pai, nós queremos repreender a todo sentimento, ó Pai, de depressão, a toda angústia, a toda síndrome do pânico. Pai, que as nossas emoções estejam guardadas em Ti, pois só o Senhor, ó Deus, é o Deus da vida. Só em Ti nós temos vida. Pai, que o nosso coração se transforme numa fonte, a jorrar a tudo aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Então, fica esse compromisso, hein? De guardar os nossos corações. De guardar o nosso coração em Cristo Jesus. De entregar a nossa vida a Cristo Jesus. E Ele fará o melhor. Forte abraço, meus irmãos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.